Olá, bem-vindo à UNG Ciência. No programa dessa semana, você conhecerá a diferença entre vírus e bactérias, os tipos de micro-organismos existentes e a ação de doenças como gripe suína e aviária. Não saia daí, o programa só está começando. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades: Guarulhos, Centro e Dutra, Jabaquara, Itaquá e Shopping Light. Mais de 100 cursos entre graduação, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado. Professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, 89 laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Venha fazer parte dessa história de sucesso. UNG, sua universidade, sua carreira. Você sabia que podemos encontrar bactérias, vírus e fungos até mesmo nos alimentos? E ao contrário do que muitos dizem, alguns deles são benéficos ao organismo humano? Veja agora as ações e diferenças desses micro-organismos no ecossistema e no corpo humano. Bactérias são células procariontes, tá? Ou seja, são seres que a gente caracteriza como desprovidos de uma membrana nuclear, tá certo? É uma forma de vida, ok? Que tem um metabolismo muito simples e que não são visíveis a olho nu. As bactérias são células que se multiplicam rapidamente em menos de 24 horas, podendo alcançar porcentagens gigantescas. O vírus, como eu já disse, ele é uma partícula, ele não tem metabolismo próprio, certo? Então ele precisa de uma outra célula para conseguir replicar o seu material e poder estar infectando novas células, causando doenças propriamente dita, tá? A bactéria, ela já é uma célula, ele é um ser procarionte, então ele não precisa de um hospedeiro. Ok? Ele por si só tem metabolismo, consegue replicar material, se reproduzir, podendo ou não ser benéfico ou maléfico. Nossa equipe foi até o Instituto Butantan, no Museu de Microbiologia, que foi criado há 7 anos, com o objetivo de mostrar que o Instituto também tem uma intensa produção de vacinas e pesquisas no ecossistema de bactérias, vírus e fungos. Tem vários modelos de micróbios aumentados milhões de vezes. Então, para entender melhor como é a estrutura desses micróbios, a gente tem esses modelos aumentados e coloridos para que as pessoas entendam melhor como é a estrutura deles. Claro que eles não são desse tamanho, mas é uma questão só didática para ajudar a entender eles. Então aqui a gente tem a bactéria causadora da tuberculose, o vírus causador da AIDS e o vírus da gripe comum, que é semelhante ao da gripe suína, também, que foi muito falada hoje em dia, vírus do resfriado, que é diferente do da gripe, que a maioria das pessoas pensa que gripe e resfriado é a mesma coisa, mas gripe tem uns sintomas muito mais fortes do que resfriado. O resfriado a gente pode curar sem remédio e a gripe, às vezes, a gente tem que chegar a tomar antibiótico. Bactérias, fungos e vírus podem ser encontrados em todos os locais possíveis e imagináveis. A gente encontra vírus no ambiente, a gente encontra bactéria no ar, a gente encontra bactéria na água, vírus na água, no solo, nos alimentos, no próprio indivíduo humano. Nós somos colonizados por bactérias, vírus e fungos, tá certo? A gente precisa desses micro-organismos, tá? Eles caracterizam aquilo que a gente chama de microbiota normal de todo e qualquer ser vivo. Então a gente tem uma microbiota externa, ou seja, a gente tem bactéria na pele, a gente tem vírus, a gente tem fungos nessa pele, que protegem justamente daqueles que são invasores. Tá? Então a gente chama como uma primeira barreira de defesa aí existente. A gente tem bactéria, tem vírus, tem fungos na cavidade oral, tá? No intestino, estômago, e são bactérias, são vírus, são fungos que estão ali presentes porque a gente precisa para que mantenha todo esse metabolismo estável por um determinado período de tempo.
Pode ocorrer um desequilíbrio? Pode. Eles podem se manifestar em maior ou menor quantidade? Pode. Tá certo? Mas teoricamente todos estão ali porque nós precisamos deles. É impossível dizer um número exato de quantos micro-organismos existem no meio ambiente ou no corpo humano, pois variam de acordo com a higiene de cada lugar e indivíduo. Como é que uma bactéria, sendo tão pequena, ela pode ser tão prejudicial ou tão benéfica em determinadas ocasiões? Isso é uma característica que o micro-organismo já herda. Ele já vem geneticamente preparado para ter essa ou aquela atividade, tá certo? Muitas vezes esses micro-organismos, eles são o quê? Mais mutáveis do que outros, tá certo? Então eles sofrem ação tanto ambiental como de determinadas substâncias que provocam alterações nesse material genético. Então vamos supor, você toma um antibiótico indiscriminadamente, você nem sabe se você tem uma infecção. Então você acaba alterando as características daquilo que a gente chama da microbiota normal. Então aquela bactéria que estava ali por um efeito protetor, ela teve uma alteração por causa desse uso indiscriminado de um determinado antibiótico, podendo se tornar patogênica. Por quê? Porque aquele antibiótico mexeu aonde? Na carga genética desse micro-organismo. Ou então mexeu numa coisa que nós chamamos de plasmídio, que é como se a bactéria tivesse um coringa nas mangas, que é um material genético que não faz parte do cromossomo original dela. Então ela incorpora esse fator quando ela se sente ameaçada por determinadas condições. Então ela pode conjugar material com outra bactéria, ou ela pode o quê? Se tornar resistente a determinados antimicrobianos. Então são características que nenhuma outra forma de vida possui. Então elas são potencialmente muito mais inteligentes do que qualquer outra forma de vida existente. Sabemos que a higiene adequada da casa, corpo humano, vestimentas e alimentos podem contribuir para uma vida mais saudável e assim diminuir a contaminação de vírus e bactérias. Quando a gente fala em evitar, a gente teria que ter assim uma aula só de cuidados, sobre controle microbiológico. Tá? Ou seja, seria um conjunto de técnicas que visam inibir ou destruir total ou parcialmente o número de micro-organismos. Tá? Primeira coisa que a gente tem que criar o hábito, tá? É a higienização pessoal. Então eu estou aqui conversando com você, eu estou mexendo nessas placas. Se eu sair daqui, passar a mão no nariz, no cabelo, nos olhos, automaticamente eu vou estar transferindo o micro-organismo. Tá? Ah, mas a placa está fechada, lógico. Mas e o que está exposto no ambiente? Automaticamente você já contaminou. Você mexeu numa torneira, você mexeu na maçaneta de uma porta. Todos nós usamos adornos, brinco, pulseira, anel, relógio, aliança. Então tudo isso tem que sofrer o quê? Um processo de higienização. Principalmente lavar as mãos. Com quê? Água e sabão. Fundamental. Você saber lavar suas mãos constantemente. Tá certo? Evitar o quê? Esse contato direto muito próximo, principalmente numa época hoje que a gente está tendo um retorno de doenças que a gente já tinha considerado como extintas, tá? Não é só o vírus da influenza A, tá? A tuberculose está em alta, a lepra nunca deixou de existir, ok? Meningite voltando com uma grande incidência, a gente teve casos de poliomielite, tá? Relatado agora há pouco tempo na África novamente. Então, são doenças que são transmitidas, sejam elas virais como bacterianas. Tá? Outra coisa, utensílios. Tá? Evitar que eles se tornem fômites. O que é isso? Que ele seja um instrumento na transmissão desses patógenos. Então, toalha de banho é pessoal, cada uma deve usar a sua. Não deve ficar trocando esse utensílio, escova de cabelo, tá? Escova de dente, tá certo? Água, de preferência utilizar uma água filtrada. Tá certo? E o ambiente? O ambiente é difícil a gente falar como controlar isso, tá? Mas pelo menos permitir o quê? Que haja uma ventilação constante nesses locais e uma higienização adequada. No próximo bloco, não perca os cuidados que devemos ter para não contrair vírus e bactérias. Não saia daí, voltamos já.
longo de 40 anos, a ONG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades: Guarulhos, Centro e Dutra, Jabaquara, Itaquá e Shopping Light. Mais de 100 cursos entre graduação, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado. Professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, 89 laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Venha fazer parte dessa história de sucesso. ONG, sua universidade, sua carreira. São vários os efeitos causados por esses pequenos seres. Doenças como tuberculose, pneumonia, gripe suína e aviária são exemplos de males causados por vírus e bactérias. É preciso muita atenção e grandes cuidados, pois algumas doenças podem levar à morte. O vírus tem um poder de mutação muito maior que uma bactéria. Por isso, de ano em ano, uma nova vacina é feita e refeita no Instituto Butantan. Algumas pesquisas resultam em vacinas contra bactérias, vírus e antídotos para picadas de cobras, aranhas e escorpiões. Então aqui a gente está mostrando as partes de uma bactéria e a parte que vai ser utilizada pelo vírus. Então a gente vê um monte de vírus aqui do lado de fora da bactéria e a bactéria vai o vírus vai colocar o seu DNA dentro da bactéria. E aí a gente vê a multiplicação do vírus dentro da bactéria, através daquele DNA. E aí vai quebrar a bactéria, vão sair novos vírus. Ou se não, tem outro jeito dos vírus se multiplicarem. O DNA do vírus vai entrar dentro do DNA da bactéria e quando a bactéria se multiplicar, esse DNA vai ser multiplicado também. Então, cada bactéria vai gerar um vírus novo. Então, como vocês podem ver, o vírus ele se aproveita da bactéria para viver, porque sem ela ou sem outra célula ele não pode sobreviver. Por isso que no processo de produção da vacina contra a gripe aviária, o vírus da gripe suína, ele se aproveita das células do embrião. Que é o vírus da AIDS, né? Esse amarelo está mostrando o material genético dele, que é RNA, e a maioria dos vírus tem material genético como DNA. Então esse vírus ele é chamado de retrovírus, que ele tem uma enzima que vai converter o RNA em DNA. Essa enzima se chama transcriptase reversa. Então, ele também vai ter que entrar dentro de célula, como todo vírus, e ele, por acaso, entra na nossa célula de defesa. Por isso que o doente com AIDS, ou o HIV positivo, ele fica com o sistema de defesa debilitado, e aí pode entrar qualquer tipo de bactéria ou vírus que cause doença, e ele não vai acabar morrendo nem da AIDS, mas da doença que entrou dentro do corpo dele. Esse aqui é um vírus que é utilizado em laboratório, ele é utilizado na terapia gênica, então ele é fácil de ser manipulado em laboratório. Então, se a gente quiser multiplicar um gene de nosso interesse para o nosso estudo, de repente, para tentar achar a cura de uma doença, a gente pode usar esse vírus para que a gente possa multiplicar o material do nosso interesse. E para fazer pesquisas, ele é um excelente material. Ele pode causar mal também. Esse mesmo vírus, ele causa mal aos nossos pulmões. Mas, estou mostrando que ele também pode causar bem. E é esse o objetivo também do museu, né? Mostrar que os micróbios não causam só mal. Só 10% deles causam mal. E o restante faz bem pra gente. Segundo o Ministério da Saúde, as primeiras suspeitas de infecção pelo vírus influenza ocorreram por volta do século V a.C. Há relatos de casos de uma doença respiratória que matou muitas pessoas em poucas semanas e depois desapareceu.
A primeira epidemia de gripe ocorreu em meados de 1889 e matou 300 mil pessoas, principalmente idosos, decorrência de complicações como pneumonia bacteriana secundária. No ano de 1918, a epidemia conhecida como gripe espanhola acometeu cerca de 50% da população mundial e vitimou mais de 40 milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 55% da população foi infectada e por volta de 35.240 pessoas morreram. Já a gripe asiática, no ano de 1957, se espalhou pelo mundo em 6 meses e matou cerca de 1 milhão de pessoas. Anos mais tarde, a gripe em Hong Kong também repercutiu epidemicamente, junto com a gripe aviária na Ásia, que levou as autoridades a ordenarem o sacrifício de dezenas de milhões de aves de criação. De lá para cá, a doença atingiu 121 pessoas e matou 62 naquele continente. Gripe aviária, eles têm um laboratório também fazendo estudos, mas não é tão emergencial quanto da gripe suína, né? Desde que criou a fábrica de vacina contra a gripe comum, já tinha um laboratório fazendo pesquisas sobre a gripe aviária, mas como a epidemia ficou estancada na Ásia, não teve mais, eu não soube mais dessa necessidade de fazer a vacina. Atualmente, a gripe influenza A H1N1 tem obtido grande repercussão pandêmica. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados 223 casos em Guarulhos, com ocorrência de 11 óbitos. Ainda 67 casos de suspeitas que aguardam resultados dos exames laboratoriais. Infelizmente, por enquanto não há cura, mas a vacina está sendo desenvolvida no Instituto Butantan. Os vírus da gripe que a gente conhece, só com algumas modificações. Essas modificações a gente chama de mutações. E essas mutações estão em algumas proteínas, que estão na estrutura do vírus, que a gente chama de hemaglutinina e neuraminidase. No caso do vírus da gripe suína, essas modificações foram na hemaglutinina número 1 e na neuraminidase número 1 também. Por isso que o vírus chama H1N1. Mas uma das teorias é que um vírus da ave, que entrou em contato com o porco, foi transmitido para o homem. E como o homem é um mamífero, e nós somos mamíferos, ele teve capacidade de entrar no corpo do homem e se modificar mais facilmente do que se fosse um vírus de ave para o homem, como no caso da gripe aviária, que no caso não se disseminou tanto quanto da gripe suína. Porque o vírus da gripe suína, ele encontrou condições para se modificar dentro do nosso corpo. Por isso que foi passado de uma pessoa para outra, enquanto da gripe aviária não se comprovou que passasse de uma pessoa para outra. Apesar o vírus da gripe aviária matar mais do que o vírus da gripe suína. Enquanto o vírus da gripe aviária mata 60% dos pacientes que entram em contato com ele, o vírus da gripe suína só mata 0,5%. Só que ele se disseminou mais, contaminou mais pessoas por estar dentro de um mamífero, já que a gente é mamífero como porco. Pela porcentagem de pessoas que ela pode matar, se ela entrar em contato com o ser humano, eu acho que não é preciso tanto alarde, né? Eu acho que é necessário, sim, normas de higiene, lavar as mãos depois de sair de transporte público, depois de entrar em contato com as pessoas, depois não frequentar lugares muito fechados, mas isso sempre existiu. As doenças sempre existiram e vão existir com a gente. O nosso corpo que tem que estar preparado para combatê-las. Se a gente não estiver bem alimentado, não dormir bem, qualquer doença vai conseguir contaminar a gente. Mas essa doença, é importante para relembrar que os hábitos de higiene são a melhor forma de a gente combater qualquer tipo de doença. Lavar as mãos, deixar
Porque as mãos são a parte do nosso corpo que a gente mais entra em contato, né? Que a gente faz mais atividades o dia inteiro com as mãos. Então as mãos são a maior via de contaminação dos olhos, da boca e do nariz, que são os locais pelos quais o vírus pode entrar. Os sintomas da influenza A H1N1 são febre repentina, 37,5 graus Celsius ou mais, tosse ou dor de garganta, que podem ser acompanhadas ou não de dores na cabeça, musculares e nas articulações. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é para que, em casos de suspeita da doença, a pessoa procure a unidade mais perto de sua casa. O nosso corpo necessita de cuidados específicos, como uma boa alimentação, higiene contínua, exercícios físicos e outros itens que resultem em uma vida saudável. O Ung Ciência fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá!